E aí, povo, hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho. Eu tinha programado para fazer esses 6 vídeos aí falando das dores dos medos. Eu tentei, né, juntar os assuntos em tópicos que fossem próximos. E um tópico que foi muito falado foi a questão da insegurança e falta de ação, né? Combinados, né? Como que a gente não tem confiança e não age, não toma ação para tirar os nossos planos do papel. Isso eu confesso que de vez em quando bate aqui também, né? Então, assim, minhas dicas para isso. Primeiro de tudo, senta e escreve. Qual é o goal? Né? O que você quer tirar do papel? Qual é esse plano que você tem em mente que você não consegue tirar do papel? Aí, primeiro de tudo, né? Escreveu? Vai lá, coloca uma data. Quando que você quer ver isso acontecendo? Porque eu percebi, por exemplo, várias coisas que eu me comprometi a fazer, eu ficava deixando, não tirava do papel. Mas no momento em que eu colocava uma data, aquilo acontecia assim. Porque aí eu corria atrás de fazer aquilo acontecer. Então, coloca uma data para o que você quer que aconteça. Uma vez que você tem essa data, você vai trabalhar de trás para frente. Então, você quer que isso aconteça daqui a um mês? Então, o que você precisa fazer antes daquilo acontecer? E antes. E aí você vai trabalhando assim até chegar no dia de hoje. Porque assim a gente consegue definir melhor quais são as pequenas ações que a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente tem um plano na nossa cabeça, mas ele é muito grande. E aí ele se torna irrealizável. A partir do momento que a gente quebra em pequenas tarefas, se torna mais possível e mais fácil da gente pensar. Né? Se eu tivesse pensado que eu tinha que fazer 6 vídeos falando de assuntos diferentes que eu não ia saber, eu ia surtar. Eu ia falar, meu Deus, eu tenho um mês para fazer 6 vídeos. Parece fácil, mas para mim seria uma coisa assim surreal. Então eu me comprometi que até o dia, se eu não me engano era 10 de março, eu ia ter 6 vídeos. Então eu me dei tempo, eu me programei para que eu criasse uma consistência de criar os vídeos, né? Estudar os assuntos, realmente sentir o que eu queria falar. E aí eu fui trabalhando em cima disso, dentro das minhas vontades, né? Porque eu gosto de fazer de acordo com o que eu sinto e eu vivo, eu fui planejando isso. Então eu pensava, eu tenho que criar um vídeo. E aí, em uma semana, eu criava um vídeo. Porque aí era mais fácil eu pensar que era só um do que eram 6, né? A mesma coisa aconteceu com a prova do IELTS. Eu tava empurrando. No momento que eu buquei o teste, eu falei, é nesse dia que eu vou fazer, eu sentei o rabo e comecei a estudar. Então, assim, uma vez que a gente se compromete em realmente fazer algo, a gente dá um jeito de tirar aquilo do papel. Só que enquanto a gente não tem uma data final, um gol na nossa cabeça naquele dia, a gente fica deixando aquilo ali. Então, se você tem algo que você quer realizar que você não está conseguindo, por mais que tenha insegurança, que tenha a síndrome do impostor, por mais que o que quer que tenha junto, coloca uma data. Né? E aí você vai trabalhando em cima dessa data. Ai não, se eu quero daqui a um mês ter 6 vídeos gravados, é melhor pelo menos pensar agora quais são os assuntos. Então eu vou pensar quais são os assuntos, eu vou dar uma estudada nos assuntos. Semana que vem eu começo a gravar um. Aí eu vejo como é que eu me sinto. Entendeu? E aí você vai trabalhando em pequenos passos. É menos assustador. E claro, gente, o de sempre, né? Se pergunta, por que eu tô com tanto medo de tirar isso do papel? Por que eu tô evitando fazer isso que eu tenho que fazer? Né? Pergunta para se avaliar, para entender a insegurança. Mas a insegurança do quê? Né? Se eu sei se eu sei o que eu quero fazer, se eu sei que eu sei fazer, por que eu tô tão inseguro? Né? E se questiona, porque às vezes é se questionando que as respostas vão vir. Às vezes não é falta de ação. Às vezes é medo de alguma coisa. E se é falta de ação por quê? Tá faltando motivação? Como é que você vai se motivar? Coloca uma música, dança, se exercita, se movimenta. Não precisa ir para academia, mas vai andar, né? Vai estar em contato com a natureza, abraça uma árvore, bebe muita água, se alimenta legal. Às vezes são pequenas coisas que a gente não percebe que estão bloqueando o nosso fluxo de energia.
né? É a gente, de novo, que eu sempre falo, se conectar com a gente mesmo, olhar para dentro, se entender, se perguntar o que eu gosto, o que eu quero, o que meu corpo está precisando nesse momento, né? Qual é o alimento que eu estou querendo comer que vai me fazer bem? Qual é o exercício? Não é exercício de eu preciso ficar em casa, eu preciso meditar. Às vezes é se isolar, né? Às vezes é não ir para balada, às vezes é não ir para um lugar que você tivesse que ir, é ficar em casa sozinha, quietinha, olhando pro teto, né? É meditar. Então, assim, se perguntem sempre, se avaliem, se observem, porque às vezes o que a gente está buscando lá fora está aqui dentro. Às vezes não, né? Sempre está aqui dentro. E a gente precisa estar atento a esses sinais que o corpo mostra. Às vezes a falta de ação não é necessariamente falta de ação. É uma desconexão que aconteceu entre você e você, né? Então, é isso. Não sei se ajudei, não sei se foi claro. Acho que eu falei um tanto aqui meio descoordenado, mas enfim. Qualquer dúvida, me fala, tá bom? Um beijo.